Boa noite, gente. Muito bem-vindos. Aqui é o Márcio Cavalieri, da banda Testemunha. Super prazer receber vocês aqui no nosso Testemunho em Casa. Mais um Testemunho em Casa, mais uma terça-feira. E daqui a pouquinho teremos um convidado bastante especial, que é o Maurinho Silveira, que vem bater um papinho aqui com a gente sobre Hallel, sobre música, sobre a trajetória dele como baterista, como compositor. E a gente vai bater um papo descontraído e bem bacana aí sobre uma série de causos aí, né? Durante os eventos, né? Como que essas coisas acontecem aqui. Conectando aqui. Opa, olha lá. Fala, meu cara. Hello! E aí, Marcião? Boa noite, tudo em Boa paz? noite, graças a Deus, tudo em paz. Que bom, maravilha. Muito bom falar com você aí. Prazer ter você aqui no nosso Que Testemunho em isso, Casa. nossa senhora, Muito obrigado aí alegria, pelo aceite. alegria toda minha, viu? Você pode ter certeza. E super feliz de um dia especial para a banda hoje, né? Pois é, Quatro, rapaz. quatro indicações aí, nossa, estou feliz de estar aqui nesse dia para poder Maravilha. viver essa alegria com vocês aí, de verdade. Maravilha. Muito obrigado, eu te agradeço. A gente ficou muito feliz pelo reconhecimento aí, né? E principalmente porque, bom, você vai contar um pouquinho da tua história e você sabe de toda a dificuldade, a trajetória, né? Que é a gente realmente ser ministro de música no Brasil, né? Acho que não é algo fácil. Então, para nós foi uma graça muito grande, a gente está muito feliz com isso. Então, vamos começar o nosso papinho. Antes disso, Vamos pessoal, lá. muito boa noite para todo mundo que está entrando, muito bem-vindos. Por favor, coloquem os coraçõezinhos aí para dizer se o som tá bom, que a gente vai acertando aqui, né, esses primeiros minutos aí da nossa live, né? E mandem um aviãozinho aí para os seus amigos, para quem você acha que poderia se divertir com esse bate-papo aqui, que não é todo dia que a gente tem uma fera como essa aqui, né, batendo esse papo com a gente. Mas, Maurinho, antes de tudo, vamos começar, né, com a tradicional oração, porque Com afinal esse certeza. projeto só existe porque realmente acho que o Senhor deu a graça, né, de que a gente pudesse, por meio da tecnologia, por meio das redes sociais, Uhum. conseguir trazer esse bate-papo, trazer as pessoas a bordo aí dessa conversa, né? E como você mesmo disse, trazer as testemunhas para dentro das casas das pessoas, né? Isso é muito legal, muito Uhum. bacana. Então, vou É. passar a palavra para você, que você possa nos ajudar aqui a conduzir essa oração com todo mundo que está Tá. entrando nessa noite de hoje. Eu aprendi há muito tempo atrás que quando a gente visita a casa de alguém, tipo assim, na hora da refeição, quem tem que rezar é o dono da casa, mas vamos abrir exceção hoje, tá? Tá bom? Casa é A nossa, por favor. casa é nossa. Ó, eu vou fazer o nome do Pai com a mão trocada, porque eu tô com uma tipóia aqui, não tô podendo fazer com a mão direita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus querido, em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade, por a gente ter a chance desse canal, a chance dessa conversa, a chance dessa partilha, e por o Senhor ser tão maravilhoso e seguir inspirando a evangelização, seguir inspirando novos métodos, novas formas das pessoas se encontrarem, e mesmo distantes, as pessoas agora podem estar em qualquer lugar do planeta, mas a gente vai ter esse momento aqui junto de partilha, de conversa, de descontração também. E nós estamos aqui em mais de dois, Jesus. E o Senhor falou, onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor estaria no meio. E todas as vezes, Jesus, eu te peço esse milagre, que todas as vezes que as pessoas assistirem esse vídeo, essa conversa, elas possam sentir e estarem na tua presença como a gente se coloca agora. Deus abençoe a todos nós, você que está aí assistindo, e ao Ministério Banda Testemunha. Amém. Amém, amém. Muito bom, muito bem-vindos, pessoal. Vão colocando o coraçãozinho, por favor, que isso nos ajuda A a saber se o som está Ritinha. bom também, exatamente. E um monte de gente bacana aqui, tia Lolita, um Ah, eu convidei prazer muita tê-la aqui. gente. Que bacana, muito bom. Muito bem-vindos aí, os amigos aí, o Rogerinho, o Bia, tanta gente boa, tanta gente que nos apoia, que é o combustível, né, do nosso trabalho, a oração dos nossos Uhum. irmãos, dos nossos amigos. Mas vamos começar esse bate-papo aí, Maurício, que o pessoal está curioso Vamos e lá, tem Márcio. muita coisa boa para falar, né? Antes disso, o que eu gostaria de colocar para todo mundo que está ouvindo? Daqui a pouquinho a gente vai colocar um post na nossa timeline lá do Instagram com um QR Code de uma campanha
para apoiar a obra, né, da Associação Nova Evangelização, Isso, todo que é a mundo associação conhece que pelo promove o Ravel. evento Halel. E vou pedir daqui a pouquinho, o Maurinho vai contar um Tá, pouquinho mais, né? E lá tá. tem um QR Code, gente, tem as informações também para que a gente possa ajudar, né? Com qualquer coisa e trazendo um pouquinho aqui do domingo passado do Evangelho, né? Se não tivessem lá os 2 peixinhos e 5 pães, 5.000 pessoas não comeriam, né? Porque Jesus quis precisar desse pouquinho nosso para isso. Então, que cada um de nós possa, de alguma forma, contribuir com o que pode para manter viva essa missão maravilhosa que a gente vai conversar bastante ao longo da live, né? Mas só queria dar esse recado já. Daqui a pouquinho já está no timeline, já está postado aqui, a Patrícia, minha esposa, acabou de colocar. Então, quem tiver um computadorzinho do lado, quiser acessar, ou no final da live, é só chegar ali que tem toda a informação direitinho para você fazer a sua doação e que Deus lhe pague, Deus te conceda 100 vezes mais daquilo como ele fez também para todos aqueles que comeram aí com 2 peixinhos e 5 pães, né? Mas, Maurinho, vamos lá, cara. Eu gostaria Vamos lá, muito Tia. que você contasse um pouquinho da tua história, né? E vamos nessa aí que tem bastante coisa para a gente falar. Bom, em primeiro lugar, para mim é uma alegria poder estar aqui nesse canal, acompanhar a história de vocês mais de perto, né? A gente já se esbarrou algumas vezes lá no Halel de Franca. Eu sei que vocês já são sócios de carteirinha lá, de Opa! uma história boa aí. Então, É. assim, partilhar a vida é sempre muito legal, né? E poder contar um pouco da minha história, eu fico feliz em testemunhar. Bom, eu sou de Franca, São Paulo. Eu falo que eu venho de uma família de artista, que lá todo mundo faz alguma coisa de arte, ou é pintor, ou é escritor, ou mais para a minha linha, foi para a linha musical, né? Lá em casa nós somos em 5 filhos, 3 homens e 2 meninas. Os 3 tocam batera. Então, por isso também, lá atrás, quando eu comecei a tocar nos ministérios de música, eles me chamaram e falaram, se os seus 2 irmãos tocam, você também toca. Eu disse, toco, né? E, na verdade, eu não tocava nada. E começou assim. Então, graças a Deus, assim, a oportunidade de ter um berço muito acolhedor, muito católico, assim, que me permitiu trilhar esses caminhos, assim, né? Primeiro dentro da igreja e depois no toque sutil de Deus, ele me pegar de jeito pela música, né? Porque quando eu comecei, eu partilhei com você na nossa conversa outro dia, que o primeiro evento que eu toquei, assim, realmente como ministro da música, foi em 1982. Foi uma experiência de oração da Renovação Carismática Católica, né? Eu sou fruto da Renovação Carismática Católica. E lá naquela época não tinha ninguém. Então, pra você ter ideia, eu tinha 11 anos e fui tocar violão. Mas eu comecei antes na igreja, então eu não podia fazer muitas coisas. Eu ia trabalhar na equipe da cozinha com o seu Zigomar, né? Eu gostava de estar junto, assim. Para mim, o importante era estar junto. E Deus foi cada vez mais me chamando para estar e aprofundando e para águas mais profundas, assim. E a música foi a forma que Deus me pegou para falar assim, não, eu quero contar com você aí. Que bom. E começou na cozinha, né, Maurinho? Eu Não comecei teve jeito. trabalhando Cozinha, tanto servindo como tocando bateria, cozinha. Então, cara, Não foge, né? uma bateria e um baixo ali não tem cozinha melhor, né, não? Rapaz, pô, os 3 irmãos bateristas. Os Todo mundo 3, com cara. M, né? Pelo que eu sei também. Olha Marcelo, que legal. Marcos, aí tem a Marina, que é médica, ela tocou um pouquinho de violão, e a Marisa, que também toca violão. Pô, maravilha. Eu Então, sou Márcio, tô na família, tia Lolita. Para mim tá tudo pertinho, tá tudo fácil. bem-vindo, bem-vindo. Maravilha. Não, E muito bom. aí eu com 8 anos eu comecei a estudar violão, que foi assim um instrumento que eu acho que eu me encantei mais inicialmente, porque meus irmãos todos tocavam violão, né? E a batera comecei a me interessar aos 13 anos, quando pintou esse convite da gente formar a primeira banda em Franca, né? Então, o primeiro grupo da igreja, a gente falava dos ministérios de música, chamava Rebanho Apaixonado, lá na final da década de 80. Rebanho Apaixonado. Olha isso. Rebanho Apaixonado, primeiro Legal. ministério. E depois virou Água Viva. Mas aí a gente descobriu que tinha 5.800 ministérios na época que chamava Água Viva, no Brasil inteiro. Aí começou a pensar outro nome, surgiu o nome Taos. E aí a gente formou a banda Taos. Eu sou um dos fundadores, né, da banda Taos, junto com o Alexandre, Serginho, Quick, tanta gente legal na época. E a batera, com 13 anos eu comecei a tocar, mas eu só fui estudar mesmo, viajar para São Paulo, estudar para mais sério assim, eu já tinha uns 25 anos de idade. Entendi.
Então, essa é a minha trajetória, assim, nunca deixei de tocar, né? Até hoje, né? Toco menos do que eu tocava antigamente, mas eu sigo tocando, porque sem música não dá. Não, com certeza. E conta um pouquinho, a banda Taos, ela teve uma influência enorme. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho da nossa experiência aqui, né? Da Uhum. banda Testemunha e das nossas famílias aí com Franca, né? A gente tem uma história longa aí com vocês também. E muita graça, muita coisa boa aconteceu desde então, né? Eu acredito a dizer que o nosso pároco, né, na ocasião, Frei Paulo, ele mandava os jovens com 15, 16 anos para fazer o Manaim, o Uhum. FIG, os congressos de música, né? A moção de ter uma banda evangelizadora nasceu no meu coração no do Carbono e no congresso de Inuporanga, lá em Nossa, bicho. 1993, se eu não me engano. Uhum. E num congresso com o Martim Valverde, que inclusive foi nosso convidado da semana passada, né? E foi uma coisa maravilhosa. Então, realmente a gente sente no coração o quanto Deus, por meio dessa obra, né, de vocês, ele se estendeu. E na época eu lembro do Taos, o Taos era uma referência, músicas maravilhosas, e a gente reparava num batera bom pra caramba lá, falei, cara, olha como toca a batera esse cara, né? E depois a gente foi ver você tocando com o Martim, cara. Conta um pouquinho, ó, como é que foi essa tua vida aí tocando vários anos, né? Então, a minha personalidade é muito tímida. Então, o instrumento bateria sempre me caiu muito bem, assim, porque eu ficava lá atrás escondido, não tinha que falar nada, não tinha que cantar, não tinha que fazer nada, e eu gostava muito. Mas eu sentia que Deus queria mais de mim, né? Porque não é porque você é um músico, você toca lá atrás, que você não evangeliza, muito pelo contrário. Sim. Graças a Deus eu já recebi muitos abraços assim, final de show. Eu falei assim, cara, o seu jeito me evangelizou muito mais do que esse cantor. Então eu acho que o desafio nosso como músicos é evangelizar a todo tempo, não só, né, da maneira que a gente toca, mas da forma que a gente se porta também. E na época, acho que era meados dos anos 90, Deus me deu a graça de compor Te Chamo Jesus, que foi uma música que ajudou muito a banda Taos a dar uma alavancada, Maravilhoso. que na época também foi muito importante no primeiro disco que o Dunga lançou. Então Deus foi me mostrando, ó, tô com você, é por aí que eu quero. Então eu fui também acreditando e dando passos assim em direção a essa maravilha que é a música, né? E eu não lembro exatamente o ano, mas eu acho que foi o segundo ano que o Martin veio no Brasil, deve ter sido 88, 91 ou 92. O Martin tava tocando no palco central só ele, voz e violão. Lotado de gente. E a banda Taos ia tocar logo depois do Martin. Então, bicho, a minha bateria tava pronta, montadinha, né? Prontinho. Prontinha. Maravilha. E o Martinho não começa a me tocar um samba, cara. Falei assim, nossa, aí Agora eu vou ter que ir. eu comecei a arrepiar, o sangue começou a Claro. ferver. Falei assim, eu vou, não vou, vou. Cara, a hora que eu vi, eu tava tocando. Sentei na bateria e toquei samba com ele, sem pedir, sem nada, né? Quando acabou a música, ele virou pra trás e fez assim, ó. Continua. Ele fez Fica assim, aí. ó. Obrigado. E aí, cara, Legal. aí eu fico pensando, se na época eu ficasse muito com medo, muito com vergonha, talvez eu nunca tocasse com o Martim. E a Com partir disso ele certeza. começou a me chamar para algumas turnês, a gente viajou bastante. Eu fiquei mais de 20 anos tocando com ele, a gente viajou vários países. E a história, né, a estrada com o Martim Valverde é inexplicável, né? Que bênção. Cada missão era uma chuva de bênção, assim, e de história, né? Mas muitas vezes falam assim, Martim, cara, como que eu vou contar isso lá em Franca? O povo não vai acreditar. Ele falava assim, não conta nada não, faz que nem Maria, guarda em segredo no seu coração. E é assim, muitas histórias é só a gente e Deus para conversar Pois lá é, no céu. rapaz. Pois é, e aí eu vou contradizer um pouquinho aqui, pô, conta alguma história, né? Alguma que você possa contar que não esteja guardadinha, como o Martim orientou, né? Porque, pô, certamente vocês viveram muita coisa. Te dá um testemunho pessoal de Te Chamo Jesus, cara, que é uma música que ela foi instrumento de conversão de muita gente aqui da nossa comunidade, com certeza de muita gente em todo lugar aí que a gente não sabe, né? Porque é uma semente que se lança. Claro. Isso é uma A música, maravilha, né? a música É vai uma onde a coisa gente linda.
nunca vai pisar. Com certeza, mas conta uma historinha que você lembra ou que você possa partilhar dessas tuas andanças aí Cara, como o, discípulo aí, né, junto com o Martim e é, o, servindo. o Martim, eu não sei exatamente o que as pessoas pensam dele, mas ele é um cômico. O Martim é um cômico, ele é um sarrista, adora contar piada, adora fazer palhaçada, assim e tal, né? Então sempre a convivência foi muito brincalhona, muito descontraída, né? Sempre, assim, e juntava o tecladista que era da Argentina, o Kiki, que é um cara super palhaço, e o gato do Chile. Cara, eu tinha separado um monte de foto, mas ficou lá no computador, não tem como mostrar para ir tentando contar a história. Entendi. Mas quando a gente viajava com o Martinho, a gente não sabia de nada. Não sabia se ia dormir em uma escola, não sabia se ia dormir na casa de alguém, não sabia de nada. Literalmente a gente nunca sabia. E nunca Entendi. sabia e nunca tinha preocupação com dinheiro. Então era na graça mesmo, assim, né? A gente fazia mesmo por amor à obra, assim. E, mas eu lembro uma vez que a gente estava numa cidade do interior da Argentina e a organização fez um evento, só que não cabia o povo. Tipo assim, a quantidade de pessoas era o dobro do que cabia. Aí o que a gente fazia? A Martim falou assim, não, vamos fazer 2 shows. Aí a gente fez o primeiro show, acabou, mas fizemos um show completo, de 2 horas. Acabou o Sim. show, tirou todo mundo, aí colocou todo mundo de fora para dentro, fizemos outro show maravilhoso, a mesma coisa. Assim. Isso é uma coisa que me marcou muito. Outra coisa que marcou muito também foi quando não sei se você sabe, o Martim tem um filho especial, né? O Hum. Pablito, que requer muitos cuidados. Ele é uma maravilha de menino. E eu lembro uma turnê que a gente estava tocando e o Martim recebeu uma ligação que o filho dele estava passando muito mal. Estava muito mal, assim, estava até com risco de vida. E eu lembro que nesse dia o Martim chorou. E a gente estava em um seminário, se não me engano. Eu lembro que a gente foi para a capela. A gente ficou junto, rezou, partilhou, deu força para ele. Ele teria a chance de voltar para o México, mas ele sentiu que deveria ficar. E aquilo ali para mim foi. Eu fico pensando hoje, né? Eu Nossa. sendo pai também do meu filho Davi. Cara, eu não sei o que eu faria, cara. Eu acho que eu moveria céus e mundo para voltar correndo. Então, o Martim, ele tinha uma sintonia muito fina com Deus, sabe? Eu acho que ali naquele momento, naquela capela, Deus falou assim, Martim, cuida da minha missão que eu cuido do seu filho. Amém. Que graça, né? Que Cara, tem muitas maravilha. histórias. Quem sabe a gente escreve um livro um dia. Com certeza, viu? Porque eu acho que quando a gente se coloca a serviço, né, Maurinho, por meio da arte, a arte ela é um instrumento muito poderoso para levar essa mensagem, né? E chega em lugares e toca as pessoas de forma que a gente não sabe, porque é o próprio Uhum, Deus que faz isso, né? E exatamente. contando um pouquinho para você, né? Acho que aí tem, como eu disse, né? Aqui queria agora entrar um pouquinho nesse capítulo aí, Halel, né? Toda a obra que acho que faz parte da tua família, né? Gostaria muito que você contasse da tua ótica, né? Porque o testemunho ele nasceu com esse objetivo, né? As testemunhas Uhum, contando suas experiências aí com Cristo, e os nossos discos têm essa temática também, como a gente conversou, né? Então, da nossa parte, assim, né? A gente faz parte de uma comunidade, eu e Carbone, né? E o Graziano, que fomos alguns dos fundadores do Testemunha, nós somos de uma comunidade no Itaim Bibi, né? sim, E eu te arrisco a dizer que mais de 100, 120 jovens, de alguma forma, foram ao Halel, foram aos congressos, né? Então, foi formação, né? Foi formação uhum, não só para coordenadores de grupos de jovens, de grupos de oração, mas formação para a vida, né? A minha esposa, a gente fez um acampamento juntos, tal. Então, eu acredito muito até da minha família ter sido abençoada por conta disso, né? E certamente todo mundo tem muitas histórias, o Vinícius, nosso baterista, Renato, Beto, que vem. foram em ralés com outras bandas também, depois com Testemunha. Então a gente entende que é uma graça muito grande poder ter o Halel, né, nas nossas vidas, né? E Com aí eu queria que você certeza. começasse a contar um pouquinho para a gente de como nasceu, como foi nascer dentro da sua família, né? Essa moção, todo o trabalho da tia Lulita, que é uma pessoa que a gente admira.
vários amigos que estão entrando aqui, gente, desculpa, tem bastante gente entrando, a gente não está conseguindo falar aqui o nome de todo mundo, mas amigos que conhecemos no Halel, que a gente leva para a vida, pessoas aqui que foram fundamentais para que o testemunho existisse, como é o caso do Heraldo Matos. Nós decidimos fazer uma banda de rock quando a gente viu Cristoatividade, falou, puxa vida, Sim. Cristoatividade abriu era Cristo, tudo mato no rock antes, né? a banda Cristoatividade, a primeiro show que ela fez junta foi no Halel de Franca. Maravilhoso. Eu lembro que Muito bom. quando eles vieram pro Congresso, eles vieram pro Congresso também, onde que é? Em Nuporanga, de músicas. Nuporanga, isso. O pessoal avisou em 95 aqui. O Batera, o Xandão, ele chegava para mim e falou assim, bicho, ó como vai ser meu show aqui. Ele tocava em uma bateria eletrônica na época, uma R8, não lembro que bateria que era. Ele ficava me mostrando como que eram os arranjos. Então, tipo assim, é muita história, né, Márcio? E, bom, vou tentar voltar ali para 1988. Vamos lá, só que antes disso, Maurinho, só reforçando para quem está entrando, pessoal, a gente tem o QR Code lá na nossa página, no Instagram do Testemunha. Para ajudar a obra Halel. Para ajudar a obra Halel, tem todas as informações ali. Então, por favor, divulgue, ajude, lembra até a historinha, né, que a gente falou no comecinho. Cara, qualquer coisa que você puder ajudar, Deus sem dúvida vai retribuir. E bem-vindos a todo mundo que está entrando agora. O André Bolela acabou de entrar. André, obrigado aí por gravar a chamadinha aí também dessa live, né? E agora vamos contar. Tem muita gente querida entrando aí. Muita gente querida. Então, o ano era 1988. A minha mãe conta que ela estava passando pela sala de televisão e o meu irmão Marcos estava assistindo um show do Rock in Rio pela TV. A minha mãe parou e falou assim, é isso que eu quero. Só que eu quero isso na igreja. Isso que eu quero para os jovens. E na época, Franca estava preparando uma festa para comemorar 10 anos de renovação carismática na Diocese de Franca. E aí pensou, vamos fazer um evento aí. A ideia era ser um ano só para comemorar esses 10 anos da renovação carismática. E aí a minha mãe, não sei, logo em seguida ela já foi rezar com 2 jovens, né, o Márcio e a Carla. E nessa oração, com esses 2 jovens, minha mãe teve uma visualização de um gramado cheio de jovens e música cristã tocando, mas ela falava justamente isso, mas no estilo de rock, música que atrai o jovem e tal. E depois de um tempo a gente foi com um grupo de jovens em um lugar que a gente imaginou que fosse, que era lá no Parque Fernando Costa. A hora que minha mãe pisou no gramado, falou assim, é aqui. E aí a gente fez o primeiro Halel em 1988 sem ter parâmetro nenhum, Márcio. A gente não tinha evento nenhum para copiar. Vamos fazer igual eles fizeram lá em tal cidade. Era o Rock in Rio. Parâmetro já era o Rock in Rio. Parâmetro era o Rock in Rio, mas a gente não tinha experiência nenhuma com o evento outdoor, né? A gente não tinha a mínima experiência. Claro. E eu lembro uma das histórias engraçadas do Halel também, é que a gente era... Nossa, verde demais. A gente pediu um palco para a prefeitura. A prefeitura pegou e mandou um palco. Cara, mas ela mandou um palco de madeira gigante, era muito grande. Só que ele tinha meio metro de altura. Nossa. A gente falou assim, gente, mas esse palco está muito baixo. Quem estiver lá atrás, a gente já imaginou que ia ter milhares de pessoas, né? Quem estiver lá atrás não vai enxergar. Aí um dos músicos lá da ideia teve a ideia brilhante de cortar o palco no meio e colocar um em cima do outro. Márcio, foi desse jeito, cara. Nós literalmente cerramos o palco no meio e colocamos um palco em cima do outro. E os músicos que tocaram no Halel ficaram lá embaixo pregando martelo e colocando os anjos da guarda para segurar. Então assim nasceu o primeiro Halel. E eu sinto que foi de uma forma tão inocente, tão verdadeira, que Deus permitiu ter o segundo, o terceiro, e esse ano já está indo para o 33º, se não me engano. E que eu sinto que assim, o chamado da minha mãe, ela foi fiel e ela conseguiu mostrar isso para toda a equipe, né? Porque o pessoal que trabalha no evento Halel é mais de 3.000 pessoas, então é uma família gigantesca, né, Márcio? Não, sem dúvida, sem dúvida. E a gente estava conversando aqui, eu tenho 2 informações aqui que Maurinho me passou, né? Da média, né? A gente, Halel em Franca, 100.000 pessoas, né? De público flutuante, vocês chegaram a ter. E em Brasília, 300.000 pessoas. Brasília já chegou a bater 300.000 pessoas. Maravilha. Era o maior Halel. Lá era gigante, um pavilhão impressionante lá. Glória a Deus, olha que maravilha, que obra maravilhosa, né?
E aí, mais um capítulozinho da banda, né? Testemunha aí com o Halel. Quando a gente lançou o primeiro disco, em 2012, o Vinde Vede, que é um disco baseado na paixão de Cristo, né? E a ótica das testemunhas, daí veio a ideia da banda também. A gente mandou para uma série de pessoas, né? E entre elas a tia Lolita. E a tia Lolita recebeu, ligou para o telefone, né? Que era do Vinícius na ocasião, e falou: eu ouvi o disco de vocês aqui, eu queria que vocês viessem. E aí a gente começou aí, desde 2012, todo ano, graças a Deus, a gente está aí servindo nos módulos. E teve um ano especificamente, que a gente tem um testemunho muito bacana. Dois, vou contar para você porque eu acho que é importante. Para nós foi muito importante. A gente foi tocar no módulo Mãos que Evangelizam. Sim. E do Surdos Mudos. Surdo e mudo. Foi talvez a experiência mais maravilhosa, talvez a apresentação, né, mais ungida que a gente já teve da banda. Porque a energia, a forma como aquelas pessoas cantavam e não se ouvia nada, né? Tanto que eu tocava o violão, falei, cara, a gente tinha que ter um baixo, uma bateria para o pessoal sentir, né? Sentir não precisou nada disso. Foi uma coisa maravilhosa, foi uma experiência linda. E um dos anos, a gente não estava no módulo do rock. E a gente foi assim, pô, legal, mas puta, a gente queria tocar um rock, né, cara? Pô, a gente tá aqui, pô. Levamos os instrumentos e tal. E a gente estava andando pelo Halel à tarde, aí chegou o coordenador, falou, escuta, tem uma banda aí que não conseguiu vir. Vocês não podem fechar? Eu falei, cara, tá bom. Então foi até uma situação para nós, falou, olha como Deus é bom, né? A gente veio aqui com o espírito, e na primeira palestra, a gente tinha ouvido, a gente acompanhou um pregador fantástico, e ele começou falando, olha, pessoal, eu, de fato, eu sou cantor, mas às vezes Deus chama a gente, né? Me chamaram para dar palestra, hoje eu vou dar palestra. E a gente pensou e falou, cara, é isso, né? No fundo você está disponível, porque Deus ele vai te usar da forma que Ele quiser. E quando você está disponível, a graça acontece, né? Então são dois pequenos testemunhos que a gente tem aí com essa experiência do Halel, que são muito, muito, muito bonitas aí na nossa vida, né? Na nossa trajetória. Essa história sua me fez lembrar de uma experiência que eu aprendi uma vez com o Daniel Poli, que é um músico argentino extraordinário. Ele é super roqueiro também. Ele fala assim, que não é um músico missionário, mas ele é um missionário que toca. Entende Perfeito. a diferença? Sim. Ele não é um músico que sai em missão, que canta. Então acho que isso é um ponto interessante da gente pensar, né? O que é mais importante, né? O meu instrumento, eu fazer o que eu sei, ou eu estar disposto ele quer, né? Porque quando a gente encontrar Deus lá no céu, Márcio, ele não vai perguntar, eu não gostava daquele prato que você usava, não, aquela marca não é boa. Por que você não compra? Não, Deus nunca vai perguntar isso. Que guitarra que você usava, que microfone que você usava, né? Deus vai perguntar se a gente amou, cara. Deus vai perguntar se a gente amou. E aí, vamos entrar. É isso, cara. E falando nisso, Maurinho, a obra, né? A obra do Halel aqui, a gente conversou um pouquinho, uma série de coisas maravilhosas aí, né? Muita formação. O FIGE, por exemplo, né? A gente chegou até a trazer o FIGE aqui para São Paulo. Veio uma galera super bacana de Franca que ministrou o FIGE aqui para a gente também. E você comentou, né? Hoje, por exemplo, os acampamentos, eles acontecem desde 1991, né? Sim. E é um instrumento poderoso. Conta um pouquinho dos acampamentos que eu particularmente sou apaixonado. Os acampamentos, o primeiro que teve em Franca foi em 91. Que na época Franca era Centro Nacional Juvenil daquele movimento de Evangelização 2000. E veio uma jovem carioca que tinha acabado de chegar do México, ela foi fazer um tal de um acampamento de evangelização lá e apresentou esse projeto numa reunião da cúpula da Evangelização 2000. Falou assim, esse projeto é acampamento para jovens, de evangelização. Nenhuma cidade quis. A minha mãe falou assim, eu quero. E aí
Começou, cara, em 1990 aconteceu o primeiro, inclusive eu tive a graça de fazer o primeiro acampamento, foi muito legal, assim, mas muito sem estrutura nenhuma. A gente tinha uns papéis na mão lá, uns manuais explicando assim como que era, mas nasceu assim, simples também, né? Eu lembro que logo depois a gente já levou para Brasília, ele foi para o Rio de Janeiro e aí começou a espalhar para o Brasil inteiro. Então, assim, hoje essa ferramenta de evangelização do acampamento, ela está no Brasil inteiro, espalhada no Brasil inteiro, cara. E tem várias formas, né? Em cada cidade o Espírito Santo vai Claro. suscitando uma forma, né? Então, em Franca, para você ter ideia, tem acampamento a partir de 3 anos de idade, tem. Já tem. Que A partir maravilha. de 3 anos de idade. Aí depois vai indo 5, 9, 12, 16, adolescente, aí depois tem para noivos, tem para casados, tem para gestante, Que maravilha. tem para terceira idade, tem para padre. Então, tipo assim, eu acho que é uma obra maravilhosa assim que Deus Maravilhosa. foi permitindo acontecer. E isso tudo faz parte da obra Halel, né? O pessoal conhece o evento Halel, mas a obra Halel é o que sustenta, né? Todo esse povo que trabalha no evento durante todo o ano. Nós temos a nossa sede urbana, temos uma sede rural também, onde acontecem os acampamentos. E esse trabalho que nós estamos fazendo, inclusive pedindo ajuda do pessoal, é para ajudar a manter a obra Halel viva, né? Porque Amém. esses Amém. tempos aí de dificuldade para todo mundo, né? Nós estamos realmente precisando de ajuda. Com certeza, gente. Reforçando de novo, a gente tem o QR Code ali no nosso post fixo, na página do Testemunha. No Instagram você encontra, tem as informações. Então a gente pede encarecidamente o que Deus colocar no seu coração para que você possa ajudar todos nós aqui, porque cada um de nós acho que se beneficiou tanto, né? Dessa graça, dessa obra, né? Você falou do acampamento, eu fiz o acampamento em 95 e foi decisivo na minha vida. Até hoje eu guardo com muito carinho, foram experiências maravilhosas e a gente sabe o quanto é importante, né? O quanto realmente faz a transformação, né, das vidas. Vocês E fizeram falando um em qual pouquinho, cidade que vocês fizeram? Qual foi cidade Franca vocês fizeram? mesmo, Ah, vocês fizeram em foi Franca. Franca Ah, mesmo, tá. 95 Que em Franca legal. mesmo, né? Legal. E o pessoal está mandando mensagem, um monte de mensagens aqui. Gente, muito bem-vindos. Para quem Agradece o viu. pessoal que está falando da indicação. Ah, sim, ó, o pessoal está comentando Verdade. aqui sobre a indicação. Hoje é Gente, dia muito de obrigado. comemoração aqui também. É verdade, a gente está muito feliz, né? Fomos indicados aí ao troféu Louvemos ao Senhor, que retomou as atividades esse ano, graças a Deus, né? E a gente foi indicado com o nosso disco Mártir em 4 categorias, né? Como melhor álbum rock, álbum independente, gravação e produção. Então, para nós é uma honra, porque a gente sempre faz tudo com muito carinho. Nós brincamos que nenhum de nós da banda é profissional, mas a gente faz questão de trabalhar com um profissional, porque a gente entende que se é um trabalho para Deus, ele não pode ser nada menos do que o máximo que você possa fazer. E esse é o nosso espírito, né? Com todas as dificuldades, todas as dúvidas que muitas vezes surgem na nossa trajetória, né? Maurinho vive isso também. E a gente está muito feliz, então muito obrigado, gente. Bem-vindo ao time e continuem assim, cara. Continuem assim, Amém. porque eu acho que é o jeito certo. Contamos com as orações de todos vocês aí, dos amigos, de todo mundo que apoia, né? E, Maurinho, eu queria, falando de músicos, queria que você contasse um pouquinho, porque afinal o Halel, né, aquilo que a gente estava conversando, muito na linha, todo mundo fazendo tudo, né? Bandas, o cara tá ali, tá montando palco, depois ele tá tocando, mas foi e é ainda um celeiro de muita gente, né? Muitos padres, muitas bandas. Comenta alguns casos aí pra gente. Cara, tem tanta história. Eu sinto que o Halel, ele vai sendo modificado, não sei se é ano após ano, mas eu sinto que Deus vai modificando um pouco o evento Halel. Por exemplo, o Halel, nos últimos tempos, ele está tendo uma participação muito grande dos padres cantores, né? Que eu de verdade eu sinto que é um ministério muito bacana, assim, né? Por exemplo, quando eu participo de uma missa que tem um padre que eu sei que ele canta, que ele domina, que ele entra no tom certo, que não atrapalha o ministério, né? Isso é importante falar também. Sem dúvida. Então eu sinto que Deus ele vem moldando o evento da forma que ele quer. O Halel já passou
por várias fases, né? O Raléu lá atrás, quando nasceu, era só palco central, não tinha outra forma de evangelização. E a gente foi percebendo lá no início que os pais iam levar os filhos e os pais não tinham onde ficar. Aí começou a pensar em alguns temas, aí começou a pintar os modos, fazer o modo da terceira idade, fazer o modo do namorado, aí depois a capela, não sei o quê. E eu acho que nunca o Raléu repetiu ele um ano, no outro ano igualzinho, tipo assim, os mesmos módulos, né? As bandas, cada ano, cara, você não tem noção da quantidade de banda do Brasil inteiro que pede para participar do evento. Fora as bandas de palco central, são uma média de 80, quase 100 bandas. Que elas, assim, muitas bandas, elas fazem um trabalho ali durante muito tempo para juntar um dinheiro e poder viajar para o evento. Então, eu acho que o Raléu, além de ser esse self-service de evangelização, ele é uma oportunidade muito legal de humildade. Sabe? Eu vi uma live com o Heraldo e com a minha mãe a semana passada, e o Heraldo falava isso, né? Que eles porque assim, a gente cresceu, Márcio, tão acostumado a ter esses que são famosos tão perto, que a gente cresceu junto, né? Então, o Raléu nunca teve frescura de segurança, vamos cuidar desse cara, não, deixa. Era muito tranquilo. E eu acho que, de alguma forma, a música católica se perdeu um pouco nesse ponto, né? De querer isolar demais o missionário, né? Eu acho que isso não foi muito legal. Então, assim, a galera de Franca, a gente sempre foi muito acostumado. Pô, dormir no chão com o Eugênio Jorge, jantar macarronada com um monte de banda. Então, lá no início era muito puro, né? Era muito legal. Então, por isso que eu fiquei feliz quando você falou assim que a banda não é profissional, porque lá atrás era assim. Os ministérios que iam tocar, um era dentista, outro era advogado, outro era engenheiro, não sei o quê. Vamos para o Raléu? Vamos. Eles paravam o que estavam fazendo, vinham para o Raléu. Normalmente a gente tinha um retiro antes de começar o evento Raléu, um retiro das bandas. A gente rezava junto, partilhava, ria, jogava, brincava junto, nadava. Era uma família muito legal. Que bacana. E depois a gente ia junto testemunhar no evento Raléu. Então era uma história que a gente cultivou durante muitos anos. E depois isso foi se perdendo, né? Porque as bandas já começaram a ter outro tipo de pegada, outro tipo de compromisso, né? Até chegar na realidade que nós estamos hoje, que tem muita banda que, infelizmente, se não pagar, ela não tem condição de ir. Entendi. Agora, falando do Raléu, né, Maurinho? Tia Lolita está aí também, é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. E tem, acho que, muito a ver também com o trabalho que você anda fazendo aí para a digitalização do Raléu, podemos dizer, né? Vamos ter Raléu esse ano? Vai ser online? Como é que vocês estão pensando, cara? Sim, tinha certeza que você ia perguntar isso. A pergunta é fundamental, tá todo mundo querendo saber aqui, porque a gente sente falta, precisa, né? Então, eu não estou morando mais em Franca, eu estou morando em Presidente Prudente, né? Estou aqui com a minha esposa Suzy e meu filho Davi, e eu participo da paróquia Maristela, aqui em Presidente Prudente, do Padre Rodrigo, e graças a Deus nós estamos muito bem aqui. Mas eu não deixo de estar envolvido com as coisas lá do evento Raléu, né? Eu falo que eu sou meio que um conselheiro da minha mãe, do meu irmão, assim, quando eles precisam de alguma coisa, a gente sempre conversa muito. Com certeza esse ano vai ter Raléu, mas vai ser no esquema online, né? Vai ser em setembro mesmo, eu acho que logo eles já vão começar a divulgar. Parece que está fechando uma parceria com uma empresa bem grande, assim, nessa plataforma online, que o que eu tentei trabalhar era mais ligado às transmissões de missas, de paróquias. O projeto chamava Paróquia ao Vivo. Então, vai ter Raléu sim, eu acho que Amém. Vai ser uma parte em Franca e outra parte em outra cidade. E isso aí eu não posso falar. Já vocês vão ficar sabendo. Vou dar um spoiler, mas que bom, viu, tia Lolita? Graças a Deus. Tia Lolita está respondendo está escrevendo aqui. Raléu, sim, live 6 no e dia 7 6 de e setembro. 7.
Maravilha. E pessoal, ó, Mamãe todo corrigindo ao mundo, vivo. todo mundo divulgando. Se o Ralel presencial recebe 100 mil pessoas, vamos fazer chegar em 10 milhões, gente. Acho que, principalmente esse ano, com toda a dificuldade, a gente está com o Brasil quase batendo 100 mil vítimas aí, né, do Nossa Covid-19. Senhora. Eu acho que o Ralel ele vai ter um papel fundamental para esse momento, né? A gente precisa dessa esperança, precisa disso. Então, Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, viu, tia Lolita, Maurinho, família, todo mundo, Heraldo, todo mundo que de alguma forma trabalha, porque é muito importante e esse ano é fundamental, né? Teve E uma... vamos seguindo. Semana Diga. passada teve uma frase que o Martim falou aqui que me marcou muito, assim, né? Eu até escrevi assim, nós não temos que ficar pensando quando vamos voltar, mas o que nós vamos fazer? Porque se a gente for ficar pensando demais quando que nós vamos voltar, a gente não sabe. A gente não sabe se essa loucura dessa paralisação vai ficar mais um mês, 2 meses, e aí? Nós não vamos evangelizar, nós não vamos fazer projeto nenhum. Então, a frase é essa. Não é quando voltamos, mas o que fazemos agora. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma maneira nova de evangelizar. Não é verdade? É isso. A gente eu poderia muito bem estar lá no meu sofá assistindo um programa que eu gosto. Você poderia estar aí com a sua esposa, a gente curtindo em família, mas nós estamos aqui tentando contar um pouco da história. E isso, para mim, é evangelização. É isso aí. É isso aí, Maurinho. Graças a Deus. É aquela história. A gente só precisa estar com o ouvido atento e o coração aberto, né? As lives não podem parar. Isso aí. Não podem parar, com certeza. E Maurinho, eu queria ir para um outro ponto aqui. Muitos dos nossos amigos que estão aqui são músicos ou têm parentes músicos, né? E eu não falo só como músico, mas acho que como ministro mesmo, né? Queria muito que você contasse um pouquinho da tua visão. Como é que você enxerga, né? Esse ministério de arte, né? Podemos dizer, dentro dessa missão, né? E como você vê a música especificamente, né? Acho que você comentou um pouquinho, mas queria que a gente batesse uma bolinha sobre isso, né? Como é que você enxerga o papel do ministro, né? Não digo só de música, mas eu acho que é o ministro de arte, né? Porque a arte é uma ferramenta poderosa, né? A gente sabe disso. Como é que é a tua visão em relação a isso, né? Esse chamado como músico, como artista, antes de tudo é missionário, acho que com certeza é isso, né? Mas você como missionário, você tem as suas ferramentas, né? E Deus te dá os dons para que você possa fazer da melhor maneira possível, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho nisso, que você partilhasse um pouquinho com a gente. Sim. Aqui. Bom, eu acho que a música é uma coisa tão natural, é igual um bebê quando ele aprende a falar mamãe. A música é uma coisa tão divina que quando Deus permite ela entrar na nossa vida, a gente tem que agarrar com toda a força, cara, porque a música eu acho que não tem forma mais eficaz de você transformar um ambiente em poucos dedilhar de um violão e uma voz abençoada. Então, a música, para mim, cara, ela é uma dádiva. E fundamental, além da dádiva de Deus, é você ter uma vida coerente. Ter uma vida de busca. Então, por exemplo, eu sinto que tem muita banda que vê o palco como uma meta. Certo? Que vê o palco como uma meta. Não pode ser a meta. O palco pode ser um resultado. Então, eu acho que eu sinto de verdade, cara, que em algum trajeto aí da nossa música católica, eu sinto que teve uma galera que se perdeu, né? Que a galera nem entende o trabalho que é montar um palco, cara, sabe? O trabalho que demorou pra gente construir aquela história, pra estar ali. Eu acho que a música ela vai muito além daquilo que a gente imagina e muitas vezes deixa de viver profundamente. Não é verdade? Cara, eu quando pego meu violão assim e consigo ficar sozinho, cara, na hora já vira um ambiente divino, assim. Então eu sinto que a música ela é uma ferramenta que a gente tem que ter ela na mão, tem que dominar.
Não deixar ela te dominar. Porque eu aprendi também uma vez com o Martim que a música, ela é a ponta da flecha. Se a ponta da flecha não for afiada, não vai atingir coração nenhum. Então nós temos que estar muito em sintonia. E um chamado, sabe? Preocupa em fazer o dia a dia. Por exemplo, eu já toquei em muito lugar. Sabe a minha missão hoje, o que é, Márcio? Participar aqui na minha paróquia, tocar na missa quando é o meu turno e tocar nos grupos de oração, quando é meu turno também. E quando me chamam para algum retiro também, eu vou. A minha vivência hoje é essa. E eu estou feliz, cara, de verdade. Hoje a maneira que eu posso servir é assim. Então eu sinto que a gente não precisa ficar aspirando muita coisa. Deus é muito simples, né? E a música católica, ela é um celeiro gigantesco. Não existe música católica igual aqui no Brasil. Nessa diversidade, nessas expressões que a gente consegue fazer, nenhum do mundo tem, Márcio. Lugar nenhum do mundo tem. Amém. Que bênção, que graça, né? A gente faz parte de um movimento chamado Rock pela Vida, que é um grupo com muitas bandas, né? A gente partilha, a gente trabalha juntos. E é o que você falou, né, Maurinho? Brota, né? Acho que é um dom tão lindo, ele brota. E o importante é ter esses espaços para que a gente possa, né? Mas acho que a maior consciência é quando você se dá conta que no momento que você está numa missa servindo, não pode ter graça maior. Eu adoro fazer isso com a minha família, minha esposa canta, meus filhos também acompanham. Que legal. A gente faz isso, a gente está sentindo uma falta danada de voltar a fazer. Eu estou convencendo a turma aqui em casa para a gente voltar a fazer essas missas, né, presenciais. E é uma graça muito grande, né? Sim. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal de Mauá, que o Luiz aqui, um amigão nosso, está falando. Para todo mundo que está entrando, gente, muito obrigado pela presença. Esse aqui é o Testemunho em Casa. Toda terça-feira, às 8 horas, a gente está aqui para partilhar um pouquinho com vocês. Semana passada tivemos a graça de ter o Martim Valverde batendo um papo aí com o Carbone. Hoje temos aqui o Maurinho Silveira batendo esse papo aí fantástico aqui comigo. Na semana que vem a gente tem um modelo um pouquinho diferente, vai ser uma live com a banda, então não teremos um convidado externo, mas é uma live que a gente vai contar um projeto novo, né? Então conto aí com a presença de todos, a gente vai contar um projeto novo, um projeto que está sendo concebido ao longo desse isolamento, e a gente vai contar um pouquinho para vocês o que tá nascendo desse momento aí, né? Desse momento de isolamento e muito frutífero, né? Graças a Deus. Com certeza, coisa boa vem por aí. Tia Lolita aqui falando, continuem vindo ao Raléu. Tia Lolita, sempre estaremos à disposição. Por favor, pode contar com a gente. E a gente gostaria de falar isso para qualquer coisa, né? Se não for necessário tocar, estaremos aí para trabalhar na cozinha, para ajudar a limpar, para pregar alguma coisa. O baterista mexe com elétrica, o vocalista também. A gente pode fazer outras coisas. O Vini é eletricista, não sabia. Legal. O Beto, o Carbone é engenheiro, eu sou comunicador, então de alguma forma a gente ajuda. Se não for para tocar, a gente tem que estar aí como missionário. Então podem contar com a gente sempre. E de novo, gente, ao final aqui, daqui a pouquinho a gente está indo para os últimos 10 minutos e o Instagram ele é muito cruel nisso, né? Se a gente não terminar, a gente não consegue gravar o programa. Por favor, todo mundo que está aqui, se puder, entra no nosso canal, olha ali o nosso post que tem o QR Code, onde a gente está pedindo aqui um apoio para a obra da associação, né, e do Raléu. Qualquer valor que você puder doar, pode ter certeza que Deus vai multiplicar e vai conceder em dobro, né? E agora, Maurinho, eu queria falar um pouquinho aqui para a gente já seguir, né, nesse finalzinho aqui, tuas considerações. Nossa, tia Lolita, estou emocionado aqui. Ela está mandando mensagens lindas aqui. A senhora que alegra o nosso coração, ainda mais tendo um filho maravilhoso como esse, com certeza os seus também, e todos nós nos sentimos um pouquinho filhos da senhora, pode ter certeza disso. Ela tem milhares de filhos, viu, Márcio? Tem mesmo, tem mesmo. E você falou uma coisa, Maurinho, que é muito verdade. Vocês, a família, vocês estão sempre disponíveis. Diversos raléis a gente passou e vocês estavam lá andando, estavam caminhando, conversando com todo mundo, não fazendo acepção de absolutamente ninguém. E isso acho que é a coisa mais maravilhosa, porque o próprio Jesus fazia isso. Isso é o próprio exemplo. Todo mundo que chega é recebido. Isso é uma coisa fantástica. Eu vou até partilhar uma história aqui
que é até engraçada, mas que aconteceu. Como eu falei, como o Halel começou lá atrás, ter essas pessoas que hoje são muito famosas do lado da gente era normal. Então a gente não vislumbrou momento algum. Nossa, essa pessoa famosa. Então, tipo assim, Padre Fábio, nossa, Padre Fábio. Eugênio Jorge, Martim, Ziza, Celina, esse povo era tudo assim de casa, sabe? A gente convivia. E então, tipo assim, a gente não tinha equipe de segurança. Cada um andava numa boa, porque Jesus não era assim também, andava. A hora que Jesus queria sair um pouquinho de cena, ele saía, não saía. Tinha os momentos dele. Mas Jesus era do povo. E tem uma história muito engraçada que um amigo meu pediu para contar, para lembrar, que estava em um Halel e um figurão que foi participar lá do evento. Ele chamou o segurança e falou assim, ó, por favor, aí, organiza cinco seguranças para mim que eu preciso ir para o restaurante, eu não quero andar no meio do povo. Aí o segurança pegou e ligou para o segurança-chefe, né? Falou assim, ô fulano, eu não posso falar nome, né? Fulano, o cantor aqui tá pedindo 5 seguranças para levar ele para o restaurante, porque ele não quer ir sozinho. Aí você imagina, né? O estilo dos seguranças que o cara não falou, né? Pois é. Aí, tipo assim, fala pra ele, tá pensando o quê? Eu tô com 8 seguranças no Halel inteiro, ele quer 5 só pra levar ele. Quer 5 só pra ele. E aí eu sei que bateram a mãozinha nele e falaram assim, ó, filhão, pode ir sozinho que você tá no Halel, não vai ter problema em paz, nenhum, cara. mesmo. Então Com certeza. eu acho que tem que ser assim, né, bicho? Temos que estar misturado, temos que tá misturado, ser mais simples. Eu não entendo, Márcio, aonde que se perdeu isso, sabe? Eu não sei se foram os produtores seculares que começaram a se meter muito nos eventos cristãos, assim, né? Pensando em grana, e começaram a criar esse distanciamento, do isolamento, a entrada diferente. E eu acho que isso acabou atingindo muita galera, né? Isso, de uma forma ruim, para mim, infectou. E que às vezes a gente realmente tem problema lá no evento, né? Que se não tivesse segurança, os caras não fazem, cara. Imagina. Mas é aquela história. Entregar na mão de Deus. Eu queria fazer um agradecimento. O Betão lembrou aqui da Meire. Meire, muito obrigado. Sempre nos trata super bem. Meire do Halel, super solícito. Um beijo para você, obrigado. E acho que o ponto é nunca perder a essência, né? Acho que a essência de quem vocês são, né? Eu acho que uma obra, ela tem, obviamente, muito a cara que o senhor quer, né? E muito o jeito de vocês. Então, o carinho com que vocês tocam essa obra é notório, todo mundo nota, e é autêntico, é legítimo, né? Então, a gente só tem a agradecer. Acho que aqui eu falo em nome de muita gente que com certeza gostaria de falar isso para você, para a tia Lolita e para todos vocês. A família é gigante, viu, Márcio? A família é gigante, né? Não tem, assim... tem muita gente aí. Eu fico até meio sem jeito, assim. Eu aceitei o convite como uma amizade, assim, mas, assim, cara, eu realmente... é muita gente que faz o Halel acontecer todo ano, é muita gente. Com certeza. Cara. Você representa essas pessoas, Maurinho. É a história do cantor que eu te falei. Eu sou cantor, mas me pediram para pregar hoje. E é isso. E foi uma pregação maravilhosa, porque ele estava lá, estava pronto para isso, né? Então, bom, a gente está chegando aqui, Maurinho, eu queria muito te agradecer aí pela disponibilidade, pela humildade, pela tua disponibilidade, né? Desde o recado que você gravou super bacana, que nos ajudou aí a divulgar a live do Martim na semana passada. Agradecer aí pelo carinho, pelo respeito. Muito obrigado a todos vocês que passaram essa 1 horinha com a gente. Espero que tenha sido um papo bacana, que a gente possa ter, de alguma forma, sido uma sementinha aí de Jesus, né, no coração de cada um de vocês. E, de novo, eu faço o reforço, por favor, entre na nossa página, tem o QR Code ali, bonitinho, os dados, para quem puder, quem se sentir chamado, que possa contribuir para a obra, né, da Associação Nova Evangelização, para manter
não só o Hallel, mas tanta coisa maravilhosa, tantas obras de Deus que vocês tocam, né? A gente precisa muito disso. Então, queria agora que a gente fizesse uma oração juntos aqui, todos juntos. Quero convidar todas as cerca de 40 pessoas que estão agora ao vivo com a gente, que todo mundo possa fazer essa oração. Eu posso pedir só uma coisa? Eu queria pedir para os meus influenciados que vocês curtam aqui o canal dos meninos da banda Testemunha, ajudar o canal deles a crescer. Com certeza eles são pessoas muito sérias que estão fazendo um trabalho bem interessante, foram indicados aí a 4 categorias. E, Márcio, de verdade eu agradeço o convite, que Deus abençoe mais ainda o ministério de vocês, que vocês sigam adiante sem olhar para trás. Amém. Amém. Então agora eu queria pedir para todo mundo que a gente rezasse um Pai Nosso e uma Ave Maria, todos juntos, cada um na sua casa, e que Deus possa fazer essa obra, né? Continuar essa obra, e colocar nas orações as intenções que estão nos corações de cada um de nós, né? Um Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E Nossa Senhora, que ela nos proteja, sempre com o seu manto, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falta 1 minuto para acabar, então já me despeço aqui, Maurinho, coração cheio, em nome da banda Testemunha, em nome do Beto, do Carbone, do Renato, do Vinícius, das nossas famílias. A gente gostaria muito de agradecer você por todo esse papo, e agradecer também tudo isso que a gente pôde partilhar, e cada um de vocês que ficaram com a gente aqui até agora, os que passaram por aqui. Deus abençoe grandemente, e não esqueçam, por favor, entrar na nossa página e, se possível, ajudar essa obra maravilhosa para que ela continue, porque ela precisa também, assim como Jesus quis precisar, né, dos peixinhos e dos pães, que a gente possa continuar. Maurinho, fica com Deus. Obrigado, viu, querido? Amém, gente. Deus abençoe todos vocês. Paz e música aí. Paz e música. Tchau, tchau, pessoal.